1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você pode, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Jesus, por essa mensagem, pela tua palavra que é vida aos nossos corações. Te pedimos, Deus, nessa hora que o Senhor aviva, Senhor, a tua palavra dentro de nós, e que nós possamos sair desse lugar renovados pela tua palavra que traz vida e luz para o nosso caminho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Eu vou pedir a sua ajuda para você participar dessa mensagem comigo. Eu preciso que você participe dessa mensagem comigo. Eu estou com a minha garganta muito ruim e todo culto antes de pregar eu falo, eu não vou cantar nenhuma música. E eu acabo cantando e a minha garganta vai para o brejo, então eu preciso da sua ajuda. Você está aí, não? Não? Então eu vou sem a tua ajuda mesmo, vamos para cima. Olha só, o texto que nós acabamos de ler vai nos falar, vai nos afirmar algumas coisas. E existe uma coisa chamada as 5 linguagens do amor. Quem já ouviu falar? As 5 linguagens do amor. Tá bom. Quem aqui sabe qual é a sua? Levanta a mão assim bem alto. Quem sabe? Quem sabe? Tá. Quem não sabe qual é a sua linguagem do amor, eu vou encorajar você a pesquisar sobre isso. Eu quero muito um dia fazer uma série, pegar um sábado que tem um mês que tem 5 sábados e nós fazermos uma série falando exatamente sobre cada linguagem do amor. Mas para eu explicar um pouco rápido para você aqui, essas linguagens do amor são o quê? São 5 linguagens que você consegue se sentir amado e amar alguém. Então, eu preciso da sua ajuda hoje. Quem aqui está namorando, está casado ou está noivo? Levanta a mão. Tá. Você tem alguém para amar e ser amado, amém? Alguns só amam, outros só são amados. Mas, na teoria, você tá com alguém perto de você para amar e ser amado, amém ou não amém? Tá bom. Quem está solteiro? Aí é teu momento de amar Jesus. É ou não é? É o teu momento de amar Jesus. Mas quem tem um relacionamento, e aqui serve muito para quem está solteiro. Sabe uma coisa que eu percebo muito nos relacionamentos? Não é que você não ama a pessoa, é que muitas vezes você ama a pessoa do jeito errado. Então, são 5 linguagens do amor, vou ver se eu lembro de todas elas. Primeiro, atos de serviço. Atos de serviço. Palavra de afirmação. Presente. Tempo de qualidade e toque físico. Eu esqueço porque essa é a minha última. Então, são essas 5 linguagens do amor. E você pode amar alguém desses cinco jeitos, dessas 5 formas. Então, tem aquele tipo de gente que a linguagem do amor dela é atos de serviço. Então, ela ama fazer alguma coisa para alguém. Então ela ama pegar uma água para você, ela ama te ajudar, ela ama te servir. Você vai na casa dela, ela lava a louça para você, depois ela fica falando mal de você, mas ela lava a louça para você. São pessoas que gostam de servir, isso é atos de serviço. Depois tem a linguagem do amor dos interesseiros, que é presente. Mas, porém, entretanto, todavia, muita gente erra na forma de amar esse tipo de gente, porque o presente não é só um presente caro, são pequenos gestos de amor. Então, cara, é um bombom, é um chocolate, é qualquer coisa, um presente que a pessoa gosta de receber. O terceiro é palavra de afirmação, é aquele tipo de gente que gosta de ouvir assim, cara, como você está bonito hoje, como você está bonita hoje, como sua roupa está linda, mesmo que não está tudo aquilo. A pessoa gosta de ouvir isso, ela gosta de ser afirmada. Alguém aqui gosta de ser afirmado, não? Você gosta que as pessoas te elogiem, cara, teu cabelo tá legal hoje, tua roupa tá legal. Não tem problema nenhum nisso. Depois nós temos o tempo de qualidade, que é aquele tipo de gente que gosta de estar junto, gosta de estar perto. Sabe aquele tipo de gente que você fala, cara, vai para tua casa em nome de Jesus. Sabe aquele tipo de gente que você vai comer no restaurante, é 3 horas da manhã, o cara tá lá ainda contando história. Porque gosta de tempo de qualidade, gosta de estar junto. E tem o último, que é o meloso, que é o toque físico. Aquele tipo de gente que está toda hora abraçando, toda hora te encostando. Sabe aquele tipo de gente que você conversa e a pessoa está assim, você está aqui sentado e a pessoa fala, cara, então, eu fui lá e eu fiz isso. Cara, tu acredita que... E a pessoa vai falando e te encostando e tu fica assim, cara, pode falar sem encostar que está tudo bem. Mas esse tipo de gente é o tipo de gente que gosta de toque físico, que gosta de abraçar, ele gosta de se sentir amado desse jeito. E o texto que nós acabamos de ler é o Senhor nos amando
de uma forma que muita gente gosta de ser amada. E aqui eu vou expor para você um jeito que você pode me amar muito. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Às vezes eu fico brincando com a Bia. Ato de serviço também, mas eu acho que a principal é palavra de afirmação, sabe? Eu gosto que as pessoas reconheçam os meus erros e as minhas falhas. Os meus erros e os meus acertos. Porque eu acho que isso é importante, um feedback na vida de todo mundo. Sabe quando você está fazendo alguma coisa errada, está todo mundo rindo da tua cara e só você não está vendo? Às vezes, tem hora que eu fico pensando nisso. Então, a minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Por isso que eu gosto tanto desse texto de 1 Pedro 2,9, que é o Senhor nos afirmando. É Deus afirmando algo sobre nós. Ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Se isso não é palavra de afirmação, eu não sei mais o que é. Então, é o Senhor nos amando de uma forma única. Quando eu leio um texto como esse, eu não sei você, mas eu fico pensando, cara, eu, Pedro e a minha geração somos geração eleita de Deus. Um sacerdócio real. Quando a Bíblia diz sobre sacerdócio, o sacerdócio é governo. Não é um governo de mentira, não é uma igreja de mentira, não são pessoas de mentira, é um sacerdócio real. E depois ele vai dizer nação santa, um povo exclusivo de Deus. É como se alguém diz para você: cara, você é exclusivamente meu, eu amo você de todo o meu coração. Sabe, esse sentimento de posse é isso que Deus tem sobre nós. Vocês são exclusivamente meu. Então é Deus afirmando algumas coisas sobre nós, para nós nos sentirmos amados por Ele. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Amém? Quem é que gosta de palavra de afirmação? Você já foi afirmado, você pode ir para sua casa agora sorrindo e alegre no Senhor. Mas, porém, entretanto, existe algo que nós precisamos nos lembrar quando nós falamos sobre esse tema. Qual que é o tema? Não sabe qual é o tema? Então um dia desse você descobre. Quando nós falamos sobre o fato de nós não sermos todo mundo, existe uma coisa muito doida sobre o fato de nós não sermos todo mundo. Ao mesmo tempo que nós somos todos iguais, nós somos todos diferentes. Por que eu digo nós somos todos iguais? Todos nós fomos criados da mesma forma. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que o Senhor pega do barro, forma o homem e sopra o fôlego de vida no homem. E depois Ele coloca o homem em um profundo sono e da sua costela, do seu lado, tira e forma a mulher. Há quem diga que o homem é o rascunho e a mulher é a obra perfeita de Deus. Essa era a hora que as mulheres se animavam, né? Então tudo bem. Deixa pra lá. Quis ganhar uma moral, tá vendo? É difícil. É isso que os homens passam às vezes. Vocês estão vendo? Então, nós somos esse ser formado por Deus, criados por Deus. Então, nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Porém, na nossa igualdade existem as nossas diferenças. Eu gosto muito de algo que na nossa coletividade existe a nossa individualidade. E a individualidade que eu digo aqui não é algo egoísta sobre nós, mas é sobre eu ser do meu jeito. Então, se você olhar para todo mundo aqui é ser humano. Todo mundo aqui é formado do mesmo jeito, fala a mesma língua, tem as mesmas características. Só que na nossa coletividade existe a individualidade de cada um. Tem o cara que está de camiseta preta, tem o cara que está de camiseta branca, tem o cabelo curto, cabelo longo, cabelo preto, cabelo loiro, o olho claro, o olho escuro. Porque na nossa coletividade existe cada um a sua individualidade. E Deus nos fez assim, Deus nos formou assim. E se nós não entendermos isso, gente, nós não vamos conseguir entender o plano real de Deus, o plano total de Deus, que é nos fazer seres parecidos com Ele. Uma coisa que é muito importante nós nos lembrarmos: todos nós somos criação de Deus, amém? Você acredita que você é criação de Deus? Você não veio de uma explosão, você não vem da teoria de Darwin, você não é fruto do acaso, muito menos você é uma evolução de algo ou de alguém. Somos uma geração, temos uma genealogia. Você tem os seus avós, você tem os seus pais, você terá os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Mas todos nós somos criados, formados e gerados por Deus e em Deus. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Mas por que Deus nos criou? Você já caiu numa crise existencial?
de olhar para você mesmo e pensar: Deus, por que o Senhor me criou? Quem já? Sabe aquele momento que você está chorando desesperadamente, você vai para a frente do espelho e você fica se olhando e chorando enquanto você olha no profundo da sua alma e você começa a dizer: Deus, por que o Senhor me criou? Por que o Senhor me colocou nesse lugar? Quem que já passou por isso em algum momento da vida? Você sabe, esse é um momento onde nós tentamos encontrar uma resposta para o fato de nós sermos criados, para o fato de nós sermos gerados. E existe uma resposta pelo fato de nós sermos criados. Tudo o que é criado no mundo é para suprir uma necessidade de algo ou de alguém. Guarde isso no seu coração. Tudo o que é criado, formado no mundo, é para suprir a necessidade ou ser resposta para alguém. Um dia já houve escuridão e foi criado a luz. Um dia já houve falta de comunicação e foi criado o telefone. Um dia já houve falta de conexão e aí foi criada a internet. Já houve falta de locomoção e aí foram criados os carros, os aviões. O que está faltando no mundo hoje pelo fato de eu e você termos sido criados? Eu e você somos resposta para algo ou para alguém. Assim como um dia um celular foi, uma internet foi, uma luz foi, assim como um dia Cristo vindo sobre a terra foi resposta para alguém. Eu e você somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para um propósito. Nós não estamos caminhando debaixo do acaso. No meio de todo mundo, deixa eu te dar uma notícia: você não é todo mundo. Existe uma resposta que a terra está esperando ouvir de você. Existe uma atitude que a terra está esperando de mim e de você. A sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, a sua família. A Bíblia vai dizer que a criação, toda a criação que foi criada aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É essa a resposta que eu e você precisamos dar para o mundo. Eu não fui criado por acaso, eu não sou o resultado do acaso, eu não sou o destino dos meus pais, eu não sou fruto de um adultério, eu não sou fruto de uma traição, de um abuso, de um estupro. Eu sou fruto do amor de Cristo. Ele me fez para ser resposta nessa terra. Talvez você não foi sonhado e nem planejado pelos seus pais, mas Deus não te colocou no lugar que você está por acaso. Em Deus não existe acaso. Você acredita nisso? Não existe acaso em Deus, nada é por acaso. Nós fomos criados para responder a alguma demanda que existe na terra. Deus nos constitui sacerdócio real. Cada um de nós tem uma missão nessa terra. E a minha missão é muito maior do que aquilo que eu faço. Deus me colocou nesse momento como um pregador da palavra. Eu estou aqui pregando a palavra para você. O Pedro estava cantando aqui para você. O Gustavo está ali tocando para você. Mas nós não somos isso. Nós estamos fazendo isso. Porque essa aqui é a minha forma de apresentar o Evangelho para alguém. Aquela é a forma do Pedro, aquela é a forma do Gustavo. As meninas estavam aqui servindo agora com câmeras, celulares na mão. Agora elas vão para trás de um computador e daqui a pouco elas escrevem uma copy e postam fotos. Essa é a forma delas pregarem o Evangelho através daquilo que Deus colocou nas mãos delas. Tem o cara que está lá atrás servindo agora, tem o cara que passou o café que você tomou, tem alguém que cortou o queijo das tábuas de frio que você comeu. Eles não são aquilo ali, eles estão fazendo aquilo ali. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para pregar o Evangelho da cruz de Cristo. Como? Cada um tem a sua forma. Tem gente que prega o Evangelho só amando. Não precisa de um microfone, não precisa de pessoas sentadas, não precisa de nada e nem ninguém, só precisa amar. Você sabe, uma coisa que cria uma crise dentro de nós é a sensação de ser inútil. Eu não sei você, mas eu tenho uma crise absurda da sensação de estar sendo inútil. Sabe, talvez esse seja um dos defeitos que eu tenho. Eu não consigo ficar em casa parado sem fazer nada, porque me bate uma sensação de inutilidade. Eu estou prestando para o quê agora? O que eu estou fazendo de relevante que eu posso abençoar alguém, conversar com alguém, tocar a vida de alguém? Mas essa é a porção que Deus me deu. Talvez no seu momento de descanso você fica deitado, sentado, dormindo, e é o momento que Deus mais fala com você.
Mas para que nós estamos sendo úteis? Aonde e com quem e quando Deus está usando você? Você consegue entender o que eu estou falando? Sabe, cara, talvez seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na sua casa. Eu não sei aonde o Senhor te plantou, o Senhor te colocou, mas você é muito mais do que o que você faz. Hoje eu estou aqui pregando a palavra e esses dias me bateu uma crise gigantesca. Você sabe o que eu fiquei pensando? Cara, se um dia eu ficar mudo, como é que um pregador prega sendo mudo? Vão ter que se inverter os papéis, eu vou ficar fazendo libras e a Suelen traduzindo para vocês. Mas foi uma crise que me bateu, porque eu fiquei pensando, cara, eu não sou um pregador porque eu tenho a minha voz, porque eu consigo falar, eu prego muito mais com as minhas atitudes. Alguém vai dizer que nós somos a Bíblia, que muitas pessoas leem no dia a dia. Então eu não sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que Deus me criou para ser. Porque um dia, meu irmão, isso aqui vai acabar. Um dia não vai mais. Você já parou para pensar que o pregador tem data marcada para acabar o ministério dele? Porque quando Jesus voltar, para que vai precisar de pregação? É ou não é verdade? A Isa aqui, a Sara, o Pedro vão ficar cantando para a eternidade. E eu vou lá e me juntar com eles, e no meio dos anjos ninguém nem vai ouvir minha voz. Mas o meu ministério tem data marcada para acabar. Quem aqui curte evangelizar, gosta de evangelismo, é um evangelista, o teu ministério também tem data para acabar. Para que evangelizar? Jesus já vai ter voltado. Para que ficar incentivando as pessoas em fé? Jesus já vai estar aqui. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós não somos aquilo que nós fazemos. Se nós não nos alinharmos com o céu e entender que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nome do Senhor, para adorar ao nome do Senhor, nada na nossa vida nunca vai fazer sentido. A sua faculdade não vai fazer sentido, porque a sua faculdade não é para te formar um bom profissional, é para fazer com que você adore ao Senhor na área da sociedade que você vai estar atuando. O seu trabalho nunca vai fazer sentido se ele for só uma porta para você não passar fome e pagar os seus boletos. Porque o seu trabalho é um lugar que Deus te colocou para pregar o evangelho dele e adorar o nome dele. O seu relacionamento nunca vai fazer sentido se para você for só para não ficar sozinho ou só para ter com quem se relacionar. Se o teu relacionamento não for para adorar ao nome do Senhor, você consegue entender o que eu estou falando? Tudo que eu e você fazemos, nós precisamos fazer com um único propósito: adorar ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer: todo aquele que tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Então, peraí, nós invertemos tudo, nós trocamos tudo de lugar. Você consegue entender isso que eu estou falando? Eu e você somos resposta para a sociedade, eu e você somos resposta para o mundo. Hoje à tarde ainda eu recebi uma mensagem no meu Instagram hoje o resgate foi para a rua, eles foram às 3 horas da tarde lá na Beira Rio evangelizar. E o resgate é uma das frentes do Tamo Junto que muitas vezes menos é vista, mas que faz muita diferença na igreja do lado de fora. E eu recebi um direct no meu Instagram de um cara, ele me mandou uma mensagem dizendo: cara, eu briguei com a minha esposa meio-dia, a gente tretou feio, e eu peguei as crianças e eu fui para Beira Rio, caminhar, passear, andar, viver a vida, aproveitar, esparecer a cabeça. E ele me mandou uma foto do cartão que ele recebeu, e no cartão estava dizendo: mesmo nos dias, nas horas difíceis, Deus está com você. Peraí, esse cara poderia estar a ponto de fazer uma burrada na vida. Ele disse: cara, na hora, a primeira coisa que me veio, eu vou me divorciar dessa mulher, eu vou fugir de casa, eu não quero mais ver ela nunca mais. E aí alguém do resgate decidiu almoçar e sair de casa em um dia lindo, não para curtir a Beira Rio, para evangelizar pessoas, para alcançar vidas. E essas vidas foram alcançadas porque alguém decidiu adorar ao Senhor fazendo aquilo que foi chamada para fazer. Então, tudo que eu e você fazemos, nós precisamos fazer para adorar ao nome do Senhor. Nós somos a resposta que muita gente está procurando. Não é o Pedro, cara, é o que está dentro de mim. Agora, ali na sala, antes de começar o culto ainda, eu conversava com uma pessoa e Deus me lembrou do texto de 1 Coríntios 3, quando a Bíblia vai dizer: vocês são templo e santuário do Espírito Santo de Deus. Existe um Deus habitando dentro de nós. Sim, nas nossas incapacidades,
nas nossas imperfeições, nos nossos erros, nas nossas falhas. Existe um Deus habitando em nós. Espera aí, como esse Deus pode habitar em mim sendo falho? Errando, pecando, caindo, falhando? Porque existe uma coisa chamada graça. A graça é o favor imerecido. Não é para aqueles que pecam porque querem pecar, mas é aqueles que eu não queria ter feito. Não era para ser desse jeito, não era para ser assim, eu tenho que mudar, eu preciso ser melhor. E aí existe um Espírito Santo nos guiando para o lugar que Deus tem para nós. Isso aqui está fazendo sentido para alguém? Sabe, cara, enquanto eu e você não entendermos que nós somos uma resposta para o mundo, a gente vai estar no meio de todo mundo, sendo como todo mundo. Existe algo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante toda essa semana, é que no meio dos iguais nós precisamos ser diferente. Por muito tempo a igreja religiosa entendeu que esse diferente era um corte de cabelo diferente, era uma roupa diferente, era um jeito de falar diferente, mas muito pelo contrário, são atitudes. É um jeito de falar, é um jeito de fazer, é quando está todo mundo fazendo, eu vou lá e eu não faço, e todo mundo fica pensando, cara, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Quando está todo mundo falando, eu vou lá e eu não falo, e as pessoas pensam, tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Não é que no meio dos iguais nós precisamos ser os diferentões, os isentões, os caretas, não é isso que eu estou falando. É que no meio dos iguais nós precisamos fazer a diferença. Mas você sabe o que está acontecendo muitas vezes nos nossos dias? No meio dos iguais, nós estamos nos tornando iguais a todo mundo. Ninguém sabe que você é crente, cara. Ninguém sabe que você acredita em Deus, porque tuas atitudes não falam isso, porque o teu jeito de falar não mostra isso, porque o teu jeito de se portar não mostra isso. Eu não estou falando sobre placa de igreja e postar o banner do culto no teu stories. É sobre ser diferente, é sobre amar quando está todo mundo odiando, é sobre ter uma palavra de paz quando está todo mundo em guerra, é quando levar a cura no lugar onde está a doença, é eu e você levarmos a salvação no lugar onde estão os perdidos. É isso que é fazer a diferença no meio dos iguais. Qual diferença que você está fazendo? A Bíblia vai dizer que nós somos sal e luz. Que tipo de sal a gente está sendo? Que tipo de luz apagada, falhando, miserável que a gente está sendo? Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, porque muitas vezes nós falhamos. Eu digo isso por mim e eu sei que eu posso dizer isso por você também, porque todos nós podemos fazer um pouco mais. Sim ou não, gente? Será que as pessoas veem em nós alguém parecido com Cristo? Ou será que no meio de todo mundo nós já nos tornamos como todo mundo? Que caia por terra hoje em nome de Jesus, cara. A terra precisa daquilo que eu e você carregamos, isso não é presunção. Sabe, isso não é nós nos acharmos, isso não é nós termos um conceito elevado sobre nós mesmos, é só nós entendermos aquilo que Cristo disse sobre nós. Porém vão por todo mundo, preguem o Evangelho, os sinais e os milagres acompanharão aqueles que creem. É quando Paulo vai dizer, quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez os momentos que você mais precisa ajudar alguém, são os momentos que você mais precisa de ajuda. É ou não é verdade? Os momentos que as pessoas mais precisam contar com você, é o momento que você mais precisa contar com alguém. Mas nós estamos buscando isso no mundo, em pessoas, e nós não estamos buscando em Cristo. Cristo é a resposta para todas as demandas que você precisa, e você é a resposta para as demandas das pessoas que não conhecem a Cristo. É por isso que tem hora que no teu trabalho, na tua faculdade, alguém vem e abre o coração para você sem você nem conhecer a pessoa. Talvez porque essa pessoa viu em você alguém que ela pode contar. Talvez porque essa pessoa viu em você alguém que ela pode confiar. Então, como a gente vai resolver esse problema? Nos isentando do mundo? Sabe, um conselho que foi dado muitas vezes dentro da igreja, que caia por terra hoje, esse conselho em nome de Jesus. Os jovens não podem estar na faculdade, os jovens não podem estar no meio dos amigos mundanos, os jovens precisam estar dentro da igreja, entre os crentes, entre os irmãos. Você sabe o que é isso? É o que Jesus disse, pegar a candeia
e colocar embaixo da cama. Eu e você precisamos estar no meio das pessoas que precisam de Jesus. Ou será que Jesus não se assentou com os publicanos, com os pecadores, com os fariseus, com as prostitutas? Eu e você só fomos alcançados porque um dia alguém pregou para nós. Existem pessoas que um dia só serão alcançadas se você sair de dentro da igreja, levantado da tua cadeira, sair do teu trono que você sentou e pregar o evangelho para essas pessoas. Olha só o que Jesus fala, em uma oração que ele faz em João 17: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre no mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Não se tranca dentro de uma igreja e fica orando, Maranata, a hora vem, Jesus não vai voltar, enquanto o máximo de pessoas possíveis não conhecerem o seu evangelho. Por quanto tempo, por quantos anos? Quem é que está na igreja há mais de 10 anos? Mais de 10 anos, levanta a mão. Por quanto tempo e por quantos anos a igreja se isentou dos lugares relevantes da sociedade? Dos lugares artísticos, das cadeiras políticas, dos lugares de relevância dentro das escolas, dentro das instituições de ensino, dentro das universidades. Por quanto tempo dentro da igreja a política era pecado? Por quanto tempo dentro da igreja alguém ser um artista, ser artístico era pecado? Sim ou não, gente? E hoje quem que está dominando essas frentes? Qualquer pessoa, menos alguém que teme a Deus. Você vai ver a arte, todo mundo criminaliza a arte, coloca a arte como o maior pecado do mundo. A arte só é o que fizeram com ela. Porque grandes artistas, homens e mulheres de Deus, foram calados por uma igreja religiosa. A política, meu Deus, olha o que está acontecendo com a política no Brasil. Porque jovens, homens e mulheres, meninos e meninas que queriam se tornar grandes políticos, foram calados por uma igreja dizendo: você é crente, você não pode se meter com política, porque lá existe corrupção, porque lá existe maldade, porque lá existe perversidade. Sim, existe, e só existe porque a igreja deixou de frequentar aqueles lugares. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Você está vivendo no mesmo Brasil que eu? Nós estamos vendo isso acontecer. Esse é o fruto de uma igreja que se isentou dos lugares que Deus tinha para ela. O nosso bispo sempre usa uma frase, e eu guardo isso no meu coração: o diabo só se assenta em cadeira vazia. O diabo nunca vai tirar um filho de Deus e tomar conta. Sabe quando o diabo faz isso? Quando eu e você nos isentamos do lugar que era para ser nosso. Que se levantem, meu irmão, nesses dias em nome de Jesus, pessoas que no meio dos iguais não se tornam como todo mundo. Existe um grande exemplo na Bíblia sobre isso, que é Ló. Se você já conhece a história de Ló, se você já ouviu a história de Ló, deixa eu ler para você um texto que fala exatamente sobre isso. Gênesis 19, 12. Olha só o que diz a Bíblia. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que Ele nos enviou para destruir a cidade. Você sabe o que quer dizer esse texto que nós acabamos de ler? Ló vivia na cidade de Sodoma e Gomorra, talvez uma das cidades mais perversas que já existiu. Um lugar, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai falar sobre isso, a ponto de que quando esses dois homens que a Bíblia diz são dois anjos, eles chegam diante da casa de Ló, e a Bíblia vai dizer que os homens da cidade veem esses dois homens chegando à casa de Ló, e eles vão e eles batem na porta de Ló, e eles começam a dizer: ei, coloquem esses homens, esses visitantes para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com esses homens. Olha a perversidade desse povo, a ponto deles quase derrubarem a casa de Ló e quererem invadir a casa de Ló. Ló pega suas filhas e coloca para fora da casa, e os homens pegam essas meninas e fazem o que você está imaginando aí com a sua cabeça mesmo. E no outro dia a Bíblia vai dizer que elas foram encontradas quase mortas, tamanha brutalidade e violência daqueles homens. Eu estou falando isso para você entender o nível de maldade, de perversidade que aquele povo de Sodoma e Gomorra estava vivendo nos tempos em que Ló estava lá.
E nesse tempo em que Ló estava lá, Deus manda 2 anjos, 2 homens de Deus para falar com Ló e dizer: cara, arruma tuas coisas, pega tuas filhas, pega o teu genro, pega tua mulher e sai dessa cidade. Porque vai vir fogo sobre ela e Deus vai destruir essa cidade, porque existe muita maldade, existe muita perversidade. O que esse texto nos mostra? No meio dos iguais, Ló tinha alguma coisa diferente. Por isso que ele é tirado. Por isso que ele é salvo, por isso que ele é resgatado. Por isso que esses 2 homens vão e dizem para Ló: Ló, sai daí, vai para uma terra, foge para as montanhas. Aqueles homens dizem para Ló: foge para as montanhas. Existe um outro texto muito conhecido de Noé. A Bíblia vai dizer que Noé foi encontrado, olha só, lá em Gênesis também, Gênesis 6, disse o Senhor: farei aparecer a face da terra o homem que criei, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. A Bíblia vai dizer que quando Cristo for voltar, os nossos dias serão como os dias de Noé. E se você for ler o que a Bíblia diz, o que a Bíblia retrata sobre os dias de Noé, eram dias maus, eram dias cruéis, eram dias onde as pessoas se davam em casamento. A Bíblia vai dizer que os homens se inflamavam uns contra os outros. A Bíblia vai dizer no começo do capítulo que nós acabamos de ler sobre os nefilins. Os nefilins eram o resultado da relação sexual entre mulheres e anjos. Olha que perversidade tamanha, e nessa relação existiam os nefilins, que eram os grandes homens. Você lembra de Golias? Sabe Golias, da história de Davi? Golias é um desses nefilins. Um homem completamente fora dos padrões biológicos da época, porque era o resultado da relação sexual de mulheres físicas com homens, com anjos. Tamanha perversidade do povo. A Bíblia vai dizer que os dias em que antecedem a volta de Cristo será como os dias de Noé, onde as pessoas se darão em casamento, onde as pessoas se relacionarão umas com as outras sem compromisso, onde o amor de muitos vai se esfriar. Mas no meio dessa sociedade corrompida e depravada, Deus encontrou um homem, Noé, que no meio de todo mundo ele não era como todo mundo, que no meio dos iguais ele era diferente. Você consegue entender o que eu estou falando para você aqui nessa noite? Amém, gente? Sabe, nós vivemos em uma sociedade corrompida e depravada. É só você viver a vida que você sabe do que eu estou falando. Vivemos em uma cidade, em um estado abençoado por Deus, onde existe uma segurança, onde não existe tanta maldade, onde na nossa cidade nós somos privilegiados pela realidade que temos. Porque se você for sair um pouco da nossa realidade de Itajaí, de Santa Catarina, você vai ver a realidade do povo. Esses dias eu conversava com um amigo do Nordeste, e a igreja dele está atendendo uma menina, que ela tem 13 anos de idade, ela está grávida do irmão de 19, irmão do mesmo pai, da mesma mãe, com a concessão dos pais, com a bênção da mãe, que é normal, e está tudo bem. Até quando que vai ser normal esse tipo de maldade? Jesus precisa voltar. Você consegue entender o que eu estou falando? Agora, no meio desses iguais, que Deus encontre em nós pessoas diferentes, pessoas que não relativizam o pecado, pessoas que não relativizam a maldade, pessoas que não relativizam aquilo que é errado e sempre foi e sempre vai ser. Sabe, cara, adultério é pecado e sempre vai ser, traição é pecado e sempre vai ser. Você consegue entender o que eu estou falando? A mentira é pecado e sempre vai ser, a falsidade, a fofoca, a perversidade do coração do homem é pecado e sempre vai ser. No meio dos iguais, nós precisamos ser diferentes. Está todo mundo fazendo, está todo mundo indo. Dentro das igrejas, uma realidade de eventos cobrados e bilhetados. Cara, até quando? Até quando você vai sentar para ouvir uma palavra e vai pagar por ela? Você consegue entender do que eu estou falando? Até quando eu e você vamos financiar algo que nós não acreditamos?
Até quando eu e você vamos dizer amém para pastores que pregam e dizem heresias e mentiras e não vivem o que falam? Até quando eu e você seremos enganados por mentirosos que se passam por homens de Deus para roubar e destruir a fé de muita gente? Estão por aí, famosos, venerados, exaltados, aplaudidos. Que se levante nesses dias em nome de Jesus uma igreja que sabe para o que foi chamada, uma igreja que reconhece e sabe que no meio dos iguais nós precisamos ser diferente. Eu não estou falando sobre uma igreja, placa denominacional CI. A igreja de Cristo, que ela se levante nesses dias triunfante, abundante, poderosa para viver o sobrenatural. E como viver tudo isso? E como chegar nesse nível de fé? Existe uma coisa que eu e você precisamos: ver a Cristo, e isso muda tudo. Sabe, eu fico pensando quando eu olho, por exemplo, para Moisés. Cara, o que Moisés viu para abandonar tudo e libertar um povo que não queria ser liberto? Você consegue entender isso? O que esses homens viram? Aonde que esses homens estavam olhando? Sabe, quem eles enxergaram nesse momento? Eu coloquei alguns nomes aqui, por exemplo, como Noé, que ele parou tudo para construir uma arca em um tempo onde não chovia na terra durante anos. Como Isaías, um grande profeta que chegou ao ponto de dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me. Como por exemplo, Daniel, quando foi jogado em uma cova de leões e não morreu. Como por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem era aquele quarto homem dentro daquela fornalha? Saulo, em Atos 9, ele vai dizer, ele vê uma luz e ele passa de perseguidor do Evangelho a perseguido pelo Evangelho. O que dizer de Pedro? Um pescador que larga tudo para seguir Jesus e morre crucificado de ponta cabeça porque não se achava digno de morrer como Jesus. O que dizer de Paulo depois lá na frente? Um grande homem de Deus já instituído, ele vai dizer: o morrer para mim é lucro. Nada mais faz sentido, eu entrego a minha vida por Cristo. O que dizer de João em Apocalipse, jogado, abandonado, colocado para morrer em uma ilha chamada Patmos, e ele morre ali, pregando o Evangelho até o último dia da vida dele. O que esses homens viram? Será que o que eles viram é a mesma coisa que a gente está vendo? Por que atitudes tão diferentes de homens que estão vendo a mesma coisa? Por que atitudes tão diferentes de homens e mulheres que estão olhando para o mesmo Jesus? As pessoas não te cumprimentam na igreja e você sai da igreja. Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça porque ele não era digno de morrer como Jesus. Você consegue entender o que eu estou falando? Que fé rasa é essa que nós estamos vivendo? Que nós não conseguimos chegar no culto 10 minutos mais cedo porque a nossa preguiça estava grande demais para levantar do sofá e tomar banho. Que fé rasa é essa que nós estamos vivendo, que eu não consigo dizer para as pessoas: ei, Cristo salva. Deus está nos chamando para viver uma fé radical, uma fé onde nós vamos crer até o último dia da nossa vida. Assim como Daniel, ele disse: eu não me dobrarei, eu não irei me dobrar diante de outros deuses, a não ser o Deus de Israel, a não ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não me curvarei. Será que o que esses homens viram é a mesma coisa que nós estamos vendo? Ou será que nós só não estamos querendo ver? Sabe, que no meio dos iguais eu e você possamos ser diferentes.